Capítulo 5. As riquezas e a felicidade. Parece que todos os seres podem gozar uma certa quantidade de felicidade que nenhuma lei pode aumentar, nenhuma circunstância pode alterar e que é completamente independente da fortuna. Comparando a nossa fortuna presente com a do passado, é muito provável acharmos que, afinal, nem é melhor nem pior do que outrora. Goldsmith. Devia a mocidade ser tão bem educada que pudesse dizer a um milionário: a abarrotar dinheiro, mas não rico noutro gênero. Tomei a resolução de enriquecer a minha vida, e não de fazer fortuna. Se alguém puder valorizar a vida ainda mais do que eu, terá razão para o fazer. Que desgraça seria para o mundo se a riqueza pudesse colher a felicidade como muitos imaginam. Se a fortuna fosse o essencial, se bastasse a um homem ser rico para ser feliz, as pessoas ricas seriam felizes e sempre desgraçadas as pessoas pobres. Mas não é só a riqueza que faz a felicidade. O dinheiro, para dar felicidade, tem de auxiliar a riqueza superior do homem, o desenvolvimento de tudo que nele ou nos outros há de bom, e nunca deve concorrer para a satisfação dos seus apetites sensuais. A fortuna, em mãos ignorantes, de pessoas de gostos grosseiros e de vis instintos, não contribui para a verdadeira felicidade. Ninguém pode ser deveras feliz se não tiver diante dos olhos um nobre escopo. Enganam-se muitos ao pensarem que seriam felizes satisfazendo seus desejos. Não veem a realidade, isto é, que o desejo é insaciável como o oceano e que reclama cada vez mais à medida que lhe atende às exigências. Dizia um filósofo romano: nada mais insaciável do que a riqueza. A satisfação dos nossos desejos egoístas apenas consegue aumentar os apetites do nosso ser. Só os princípios do bem podem preparar-nos uma permanente felicidade. As coisas materiais são mudáveis e enganadoras. Uma das maiores decepções de muitos ricos é não terem podido adquirir felicidade com dinheiro. Os que procuram a felicidade na riqueza lembram o homem que procurasse a salvação num bloco de gelo, a avançar para o mar alto. O dinheiro apenas pode satisfazer uma pequenina parte do nosso ser imortal, porque nem só de pão vive o homem. Todos nós conhecemos pessoas que nunca amontoaram riquezas, mas que têm desenvolvido em si um caráter belo, uma rica personalidade. Pessoas que nunca adquiriram milhões, mas se tornaram milionários, acumulando inestimáveis riquezas de caráter e afeições, cativando a simpatia de muitos corações afetuosos. Não são ricas de dinheiro, mas de coisas que nenhum dinheiro pode comprar. Enriqueceram centenas de outras vidas pela inspiração e pelo alento que lhes comunicaram e pela influência enobrecedora que exerceram. Ser rico de dinheiro e pobre em tudo o mais é ser verdadeiramente pobre. Dizia Franklin: o dinheiro nunca fez ninguém feliz, porque nada há na sua natureza que possa produzir a felicidade. Não faltam, nas nossas grandes cidades, homens ricos, apontados pela sua falta de interesse pelas causas nobres. Homens que poucas vezes dão esmolas aos necessitados e que recusam o seu auxílio a todas as obras meritórias. Indiferentes à vida pública, não pertencem a qualquer instituição que tenha o objetivo de auxiliar a humanidade. Estão integral e completamente concentrados dentro de si próprios. Não compreendem qualquer maneira de gastar dinheiro, desde que não seja no que lhes pode dar prazer. E tão duros e avaros se tornam que, ao finarem-se, ninguém os chora com saudade. Não é singular que, conhecendo como conhecemos que a felicidade só pode provir do cumprimento do dever, da prática do bem, das aspirações legítimas, o trabalho, um fim nobre a atingir, a bondade e o altruísmo, a cortesia, a consideração. Nos esforcemos tanto por conseguir a riqueza material e cuidemos tão pouco de praticar o que nos pode dar íntimo gozo, plena satisfação? Perguntando a alguém
a um homem rico, a qual das suas ações o tornava mais feliz, respondeu: ter pago a hipoteca da casa de uma pobre mulher, que ia ser obrigada a deixar o prédio. Aquele homem imaginara naturalmente encontrar a felicidade, amontoando uma fortuna, fabricando e vendendo mais mercadorias do que os seus competidores. Mas a caridade que praticou em valer a uma infeliz mulher, livrando-a de ser expulsa do seu pobre lar, deu-lhe mais alegria e satisfação do que todos os êxitos nos negócios. Muitos caracteres ricos que tenho encontrado pertencem a pessoas muito pouco abastadas dos bens do mundo, mas possuidoras de riquezas que o dinheiro não pode dar nem comprar. George Pullman, quando se tornou arquimilionário, declarou: não sou absolutamente nada mais feliz do que era, quando não tinha $1 e trabalhava desde manhã até a noite. Creio que, quando pobre, era tão feliz como sou hoje, se não era mais. Dizia Russell Sage: as riquezas não passam de vaidade e tormento de espírito. O testemunho dos que têm adquirido grandes haveres deveria ter grande peso e, todavia, o alvo do maior número dos homens é adquirir riquezas. Por que é que o fato de possuírem outros mais do que eu há de se valorizar o que eu tenho? Porque hei de gozar menos o que é meu só porque os outros têm mais do que eu? Por que me hei de aviltar curvando-me diante dos que lograram ganhar muito dinheiro? É o dinheiro a craveira pela qual se julga o valor das coisas? Vale ele mais do que o próprio homem? Devia haver em cada homem um valor moral muito mais belo, muito maior do que toda a riqueza que ele tenha podido amontoar. Se concentrarmos os pensamentos e os esforços sobre a maneira de fazermos fortuna, sobre os nossos interesses egoístas, nada mais existe em nós que possa fazer-nos felizes. O amor do dinheiro torna-se primeiro um hábito e depois uma doença, quase tão perigosa como a morfinomania. O demônio do ópio faz perder aos seus escravos o senso moral, o sentimento do dever e a percepção da verdade, e desenvolve neles uma extraordinária astúcia para terem meios de satisfazer a sua paixão. Igualmente, a doença do dinheiro tende a destruir o sentimento dos deveres para com o próximo e desenvolve uma avidez insaciável e brutal. Quantos seres humanos debilitam e atrofiam a existência, sufocam o seu desenvolvimento pela concepção errada que fazem na vida? Matam a alegria e destroem a felicidade com a sua inveja, o seu ciúme, as suas más ambições. A prosperidade alheia parece matar dentro deles o gozo do que possuem. Para haver felicidade, é preciso sentir a satisfação da consciência, que tanto reprova todos os atos de egoísmo como condena inexoravelmente todos os crimes. Nenhum ambicioso, nenhum avarento, nenhum egoísta pode ser feliz, porque, quando alguém é dominado por essas perniciosas paixões, torna-se absolutamente incapaz de gozar tudo quanto pode fazer amar a vida. Aquelas grosseiras e funestas sementes matam as plantas delicadas e as flores que exalam doçura, beleza, alegria e felicidade. Estas duas espécies de plantas não podem crescer juntas no mesmo solo. Há apenas uma espécie de felicidade verdadeira perdurável, a que não é pungida por um desgosto da consciência. A satisfação dos desejos egoístas torna impossível o gosto de uma felicidade pura. Muitas pessoas atribuem ao dinheiro um valor exagerado. Quanto mais não vale a satisfação da consciência, a delicadeza de sentimentos e a alegria de espírito. Se as riquezas têm atrativos, despertam tentações perniciosas, especialmente nos espíritos fracos, frívolos, nos caracteres dúbios. A riqueza traz consigo muitos inimigos da felicidade humana, que incitam a prática de atos prejudiciais à saúde e desmoralizadores do caráter. Diz Emerson que, se possuirmos terras, seremos escravos delas. A propriedade absorve tempo, energia. O aumento de fortuna arrasta sempre novos cuidados, cria desejos de gozo, proporciona ensejos para a satisfação de apetites. Uma grande riqueza é inimiga de uma vida simples, natural,
e nós somos constituídos de maneira que uma vida complicada não é própria para nos trazer o verdadeiro bem-estar, nem a felicidade. Uma das mais perigosas doutrinas é a que faz crer que a verdadeira felicidade depende dos bens materiais, em vez de consistir numa feliz disposição de espírito, resultante do desenvolvimento de boas qualidades do caráter. Na nossa ignorância, perdemos a capacidade de gozar a verdadeira felicidade e procuramos-la nas coisas materiais, julgando que nos ajudarão a resolver os nossos problemas e a tornar-nos felizes. Quanto mais um homem tem, tanto mais quer ter. Em vez de encher um vácuo, a fortuna cria um abismo. Grandes depósitos num banco nunca fizeram rico nenhum homem, porque a verdadeira riqueza é a do espírito. Por mais dinheiro ou terras que possua, ninguém será rico se tiver um coração mesquinho. É tão impossível ao egoísmo saborear a verdadeira felicidade como a um cego apreciar o deslumbramento de um pôr do sol. Não acham todos estranho que aspire a ser feliz o homem egoísta que arranjou fortuna por processos miseráveis, explorando aqueles que lhe prestaram auxílio, roubando-lhes todos os ensejos felizes, destruindo-lhes todas as probabilidades de êxito, fazendo deles seus escravos, em vez de os ajudarem a ser independentes? Os mais desgraçados dos homens que eu conheço preparam, por suas mãos, o próprio purgatório, pelas suas falsas ideias sobre a vida, dando excessivo valor às coisas que não o têm, e desprezando o que só os podia tornar felizes. A ideia mais perniciosa que tem atravessado um cérebro humano é a de que a felicidade pode derivar da satisfação dos desejos egoístas. Se um homem suprimir da sua vida todas as aspirações nobres, renegar o ideal mais puro a que subiu o seu espírito, renunciar a todos os gozos puros que podem dar-lhes as suas crenças, destruir em si a imagem do Criador e só conservar a natureza animal, então gozará da felicidade do bruto, mas nunca da do homem digno desse nome. E tal é a espécie de felicidade de muitos milionários. Apenas podem possuir o que lhes satisfaz os apetites. Não podem sentir os gozos puros, enquanto não cultivarem as faculdades superiores que lhes proporcionam a verdadeira felicidade. Não há um homem que possa realizar uma felicidade completa e permanente se não se colocar na corrente que nos arrasta para Deus, porque tudo que depende da terra é transitório e instável. Nada há que seja seguro e perdurável no que nos é proporcionado pelas coisas materiais. Roberto Louis Stevenson apreciava a perda dos bens terrestres como um impulso dado à alma para se levantar ao céu. Um dia mandou um telegrama de felicitações a um amigo cuja vivenda acabara de arder, porque a mulher desse amigo se absorvia excessivamente em canseiras, dirigindo um exército de criados para trazer em ordem tão vasta e opulenta habitação. Para muitas pessoas, o dinheiro representa a satisfação dos seus desejos sensuais. Parece-lhes que, se pudessem possuir fortuna bastante para livremente saciar os seus apetites, seriam perfeitamente ditosos. Mas, depressa, descobrem que o dinheiro tem espinhos que atormentam os ricos e reconhece ser inúteis as tentativas para abafar a voz da consciência, que, inexoravelmente, condena as ações más. Procuram encontrar felicidade numa fortuna criminosamente adquirida e não podem compreender o motivo porque o dinheiro e a sua posição social lhes não proporciona a felicidade sonhada. Quem ganhou ilicitamente uma fortuna em vão funda colégios ou hospitais, debalde alimenta e veste pobres. Nem assim encontrará a felicidade que tem sido a ambição de toda a sua vida. A felicidade não pode comprar-se, o mesmo se dá com o amor e a consideração. Alguns dos homens mais miseráveis que conheço são pessoas que gastam muito dinheiro tentando inutilmente alcançar a felicidade ideal, que só pode provir de uma vida reta e pura, do cumprimento rigoroso e firme do dever. Uma ambição ilegítima, o desejo ardente de possuir mais do que os outros não podem dar satisfação. O egoísta que reconhece ser vítima dessa paixão sente um íntimo desprezo por si próprio, pela sua cobiça que, para aumentar um pouco mais a sua fortuna,
o leva a roubar os bens alheios. A consciência remorde aquele que obtém vantagens à custa dos outros, calcando direitos legítimos, recebendo lucros que são, por assim dizer, dividendos arrancados ao sofrimento alheio. Sabemos que procedemos mal e a consciência censura-nos. Não pode ser rigorosamente feliz quem não faz as coisas que nos outros aprova e admira. Se fizerdes aquilo que nos outros desaprovais, censurai-vos a vós próprios, porque não podereis ser felizes sem a satisfação da vossa consciência. Sentir a alma cheia de amor e de admiração pela bondade e pela beleza deveria ser a verdadeira aspiração da nossa vida. As melhores riquezas são independentes da fortuna. Não as podem destruir o fogo, a água, um sinistro do caminho de ferro. Vulgaríssimo é vermos homens e mulheres empobrecendo a alma, sufocando o desenvolvimento e a expansão dos sentimentos generosos que, per si sós, tornam a vida digna de ser vivida, só para assegurarem a satisfação dos prazeres, dos sentidos e amontoarem riquezas cujo efeito, geralmente, é afastá-los cada vez mais da vida do espírito. Alguns hectares de terreno, uma fila de casas, um palácio, como habitação, alguns rendimentos, pratas, belos móveis, ricos vestidos são, afinal, coisas bem significantes para poderem satisfazer as aspirações de uma alma imortal. Há, no nosso país, centenas de lares onde se não depara um só livro cuja leitura proporcione prazer espiritual, um quadro, uma escultura, nenhuma obra de arte inspirada, nada, finalmente, que possa elevar os pensamentos dos seus habitantes ou rasgar-lhes horizontes à vida. Encontra-se lá uma exibição de ricas tapeçarias e de belos tapetes, suntuosas mobílias que valem fortunas, mas nada que fale a alma, que interesse ao espírito. Em humildes habitações encontram-se, mais do que nas vivendas dos mobiliários, muitas vezes, objetos que inspiram, que elevam o espírito acima da banalidade, do que é grosseiro e mesquinho. É certo que, naqueles modestos lares, não se encontram tapeçarias opulentas, nem quadros de alto preço, nem bugiarias caríssimas ou adornos inúteis, mas notam-se livros escolhidos que mostram, pelo seu uso, a preferência que merece a sua leitura e revelam delicadezas de sentimentos, elevação de espírito, um ambiente de amor e benevolência que enche a humilde habitação de uma beleza e de um encanto que a fortuna não pode oferecer. A beleza da alma, a bondade do coração e o espírito inteligente bem cultivado transformam uma cabana num palácio. Sem esses dotes, a mais luxuosa residência é um pobre e triste coberto, ridicularmente adornado. Dizia-me há pouco um empregado: sou um modesto operário e o meu patrão trata-me como uma criatura insignificante, incapaz de fazer carreira porque não tenho negócio meu nem bens de fortuna. A cada passo me diz que quem tiver um pouquinho de miolos e de iniciativa deve estar habitado a fazer fortuna nesta terra, que tantos ensejos oferece para se enriquecer. Mas cada um de nós faz uma ideia muito diferente do êxito, da felicidade. Há o que podemos chamar o triunfo nas empresas, o êxito num ramo de negócio, que dá lucros e superioridade no campo especial a que cada um se dedica. E há o êxito que consiste em saber viver bem, conseguindo vencer nos empreendimentos em que se exerce a atividade, mas sem sacrificar os princípios e condições essenciais à felicidade humana. Este é o verdadeiro êxito, porque não é uma vitória exterior, mas o triunfo da personalidade. O meu patrão olha-me com sobrançaria, considera-me uma nulidade, porque não tenho recursos, como ele, para viver num bairro elegante, para ter um automóvel. A minha família não pode luxar como a dele, e os meus filhos não estão relacionados com pessoas de alta roda como os deles. Não temos a mesma posição social, não sou membro, como ele é, de várias direções associativas. E, apesar disso, se virmos bem as coisas, sou muito mais estimado pelos meus vizinhos do que é o meu patrão pelos dele. Consideram-no astuto, hábil nos negócios, feliz na empresa. Olham só para o seu dinheiro e não para ele.
invejam-lhe a fortuna. E quanto a mim, há uma considerável diferença entre ganhar uma fortuna e desenvolver dentro de si o homem interior. Comecei a trabalhar em casa de meu patrão desde rapaz. Ganhei a princípio $3 por semana. Poucos anos depois, era o gerente da minha seção. Creio ter maior estima pelo meu trabalho do que ele tem por o seu. Um trabalho bem feito rejubila-me tanto como uma obra de arte superior. Pelo contrário, o meu patrão parece considerar suas ocupações apenas como um meio de ganhar dinheiro. Ele é um agente de negócios, mas ignora que há, na vida, alguma coisa melhor do que amontoar dinheiro. A posse do dinheiro não constitui a verdadeira riqueza, a que proporciona o verdadeiro gozo, despertando em nós a consciência de um fim nobre a atingir, a que nos assegura termos cumprido bem a nossa missão neste mundo, a realização do nosso destino traçado pelo Criador e que Ele nos confiou quando entramos na vida. A verdadeira riqueza é a alma, a generosidade, o amor dedicado, a abnegação, a mão que socorre, o coração que se compadece. Estas são as verdadeiras riquezas que enchem o coração de inefáveis alegrias e permitem gozar as fortunas legitimamente adquiridas, na consciência de que se realiza assim a missão da vida. Várias vezes percorri uma longa distância para visitar uma casa humilde em Amesbury, nos estados de Massachusetts, que valia apenas alguns centos de dólares, mas que tem um inestimável valor por ter vivido nela João Grelaf. Admiradores entusiastas do poeta atravessam continentes e mares para visitar aquela casa e levam como recordação daquela romagem pedacitos de madeira, flores silvestres, folhas, etc., que lhes lembrarão sempre, e aos descendentes o lugar onde viveu um homem de caráter nobilíssimo e de espírito superior. Milhares de pessoas na América consideram o simples poeta John Whittier como um dos tesouros mais preciosos que a terra americana tem produzido. E afinal, considerado materialmente, o pedaço de terra que ele deixou não vale o canto de um dos seus poemas. Não mofeis daqueles que se recusam a adorar o bezerro de ouro, por julgarem haver no mundo alguma coisa superior ao dinheiro, um fim mais nobre do que arranjar fortuna. Os monumentos levantados nos parques e nas praças públicas proclamam o valor das vidas gloriosas que hão de sobreviver durante séculos, quando os dos argentários já há muito estiveram esquecidos. O egoísmo não pode dar imortalidade, a avareza não pode dar bons frutos. Os seus filhos têm sempre uma vida curta. Nunca se viram arromagens às casas dos milionários que nunca fizeram benefícios. Quem ousaria insultar a memória de John Whittier, perguntando se ele foi rico? Quem seria capaz de profanar o nome de Lincoln, perguntando quanto dinheiro deixou ou negando que a sua pobreza não o pôde impedir de ser um varão ilustre? Centenas de homens e mulheres têm vivido e morrido em casebres, em miseráveis águas furtadas e até em asilos, e todavia enriqueceram o mundo com as suas obras, e concorreram para o bem-estar da humanidade e para a civilização de uma maneira muito mais efetiva do que muitos milionários. Homens que nunca possuíram $1.000 deixaram à posteridade nomes que tarde serão esquecidos. Julgareis a rigor pobre um homem sem dinheiro, mas com caráter tão exuberante e tão grande experiência de vida que pode enriquecer uma nação e tornar feliz uma grande parte da humanidade? Considerais pobre um homem cuja presença basta para enriquecer os seus vizinhos? Chamareis pobre a um homem que vive numas águas furtadas, mas cuja existência valoriza ricamente tudo o que vive perto dele e torna a sua humilde habitação venerada como um santuário? Será pobre para vós aquele que é amado por todas as crianças da sua vizinhança, as quais consideram uma honra o serem convidadas para a casa dele, ou só serem cumprimentadas por ele, na rua? Será para vós um pobre aquele cujo lar, por mais humilde que seja, é considerado o asilo da paz e da felicidade? Viver numa preocupação constante, absorvido na vida complicada dos negócios difíceis, atormentado pela inquietação, acossado pela ansiedade, abatido pelo labor e esforços de uma luta continuamente renovada, sofrer, enfim,
todos os males que traz a posse de uma grande fortuna não é ser rico, não é ser feliz. Só um rematado egoísmo se aferra assim tanto ao dinheiro e apaixonadamente o procura, para a satisfação dos gozos que ele pode proporcionar. Mas há agentes mais nobres. O que existe de mais valioso no mundo é o auxílio que podemos prestar aos outros, é a felicidade alheia, quando é devida ao nosso esforço, ao nosso sacrifício, à satisfação do íntimo desejo. Quem não souber aproveitar os ensejos de se tornar útil ou agradável, desenvolvendo assim o sentimento da generosidade e aperfeiçoando as melhores qualidades da sua alma, poderá possuir milhões, mas será sempre pobre, pois não conhecerá nunca o gozo da vida, a felicidade única e verdadeira que provém da satisfação da consciência.